Salve, salve galerinha, começando mais um vídeo para vocês. Esse é o canal Portugal na Prática, eu sou o Arnaldo Neto. Galera, e hoje vou trazer para vocês um conteúdo de extrema importância, galera. Se possível, você pegar aí um papel e uma caneta e já ir anotando aí. É muito importante isso. Eu tô vendo muitas pessoas tendo dúvida, tá? Sobre esse conteúdo, galera. Que é justamente o que, galera? Para que serve, né? Cada coisa aqui, cada documentação, cada órgão daqui de Portugal. E isso é muito importante para vocês saberem os processos que vocês vão terem que passar aqui e as documentação e para que serve cada documentação daquilo, tá? Vou tentar resumir. Eu fiz uma lista, né, de alguns órgãos, né, de alguns órgãos e de algumas documentação que você precisa aqui em Portugal. Só que eu achei que era pouco, só que a gente vai aprendendo isso gradativamente, correto? Então vou tentar resumir para vocês, né, para vocês não ficarem tão perdidos. Eu vi que tem muitas pessoas aí que tá meio perdido sobre essa parte, para que serve tal documentação, para que serve isso. Então vou tentar esclarecer para vocês aí nesse vídeo, beleza? Mas antes disso, já se inscreva no meu canal, já deixa o like aí para estar fortalecendo a gente, galera. É isso mesmo aí, galera. Estamos perto de bater, né, a nossa meta para estar monetizando o nosso canal. Então, o que você puder ajudar aí, né, eu agradeço vocês de coração para estar ajudando o nosso canal. Galera, e vocês sabem, né, que a gente sempre entrega mais do que a gente promete, certo? Não só vou trazer esse conteúdo para vocês, mas também vou deixar aqui uma dica para vocês muito importante, galera. Se você não fez a sua cotação de passagem, já corre, faça a sua cotação de passagem com a minha agência, tá? É a Aliança Tour, né? A gente passa todos os procedimentos para vocês, dá todo o suporte para vocês conseguirem chegar aqui o mais tranquilo possível e não caírem em golpe ou perder o dinheiro de vocês, que a gente sabe que está acontecendo muito isso, galera. Então, muito cuidado, é o que a gente fala. Quer fazer uma cotação de passagem com a gente, é só clicar, né, aí no link abaixo que a gente está disponibilizando para vocês o link aí, tá bom? Outra coisa que a gente ajuda muito aí, tá, galera, é o que? É o nosso grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ainda do nosso grupo do WhatsApp, você está perdendo tempo. Lá a gente passa todas as informações, tira todas as dúvidas 100% gratuito, galera. É lógico, a gente colocou lá um terminho de aceitação, mas é só vocês pedirem para aceitar que a gente entra em contato com vocês e adiciona vocês no nosso grupo 100% gratuito, tá bom, galera? Então, tô deixando aí para vocês aí duas dicas de ouro, que a gente fala: formação vale mais do que o dinheiro. Se eu tivesse essas informações tudo quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha adiantado muito a minha vida, né, e tinha economizado o meu dinheirinho que eu trouxe para cá, que a gente sabe que não é fácil. Beleza, galera? Mas sem demais delongas, bora então pro vídeo, galera. Bora gravar esse conteúdo de extrema relevância para você aí. Já pega a canetinha aí, né, e o seu papel e fica no aguarde aí que vai sair muita dica importante aqui de hoje desse vídeo. Então, bora lá, galera. Galera, eu fiz, como eu falei, né, fiz alguma listinha aqui, comecei a fazer uma listinha de alguns órgãos que eu lembro, né, e de algumas documentação que é mais essenciais, tá bom? Já fiz aqui. Só que, porém, galera, o que acontece? Eu achei que era pouco, né? E aí a gente vai vendo o porquê que tem muita gente que tá com dúvida, né, sobre isso, porque realmente tem bastante coisa aí que a galera tem que decorar, então por isso que a gente fala sobre o seu papel, beleza? Galera, então vamos lá. Para alguns vai parecer meio óbvio, né, essa informação que eu já vou passar agora de cara, tá? Mas é bom para vocês terem uma noção, tá, do que, para que serve cada coisa, tá bom? Então é muito importante isso, né? Alguns trechos aqui vão parecer um pouco óbvio, mas tem pessoas que têm dúvidas sobre isso e a gente não está aqui. Cada pessoa tem um grau, né, de dificuldade sobre aquele determinado assunto, certo? Então a gente vai tratar desde o mais simples ao mais avançado aqui, tá bom? Então vamos lá, galera. Passaporte. Para que serve um passaporte, galera? Pior que tem muita gente que tem dúvida
sobre, né, para que serve o passaporte, tá? O passaporte, né, nada mais é do que o resumo das documentação que você tem aí no Brasil, né? Tudo vai ser resumido a ele. Por isso que você tem que estar 100% certinho com a Justiça Eleitoral, né, com a Justiça Criminal, com a parte de tiro de guerra, com essas partes todas aí, tem que estar tudo em ordem, né? Tem que ter votado, tem que ter pago a multa se acaso não votou, tem que estar tudo em ordem, porque ele vai ser resumido de tudo aqueles seus documentos ali. Então, na verdade, né, ele se resume o passaporte justamente isso, em seu resumo dos seus documentação do Brasil, correto? E aqui a grande parte, né, do tempo, enquanto vocês não tiverem as documentação daqui, ele vai servir, né, como documento de identificação de vocês. Então, o passaporte é muito importante, galera, não só para você realizar a viagem, mas depois para você ficar aqui no país e ter como se identificar, tá, galera? Então, resumindo aí, o passaporte, galera, é muito importante. Ele não serve somente para você sair do país, e sim ele vai ser sua identificação durante todo esse período que você tiver em processo de legalização em outro país, tá bom? Galera, vamos pro próximo aqui. Passagem, tá? Isso aí, né? O nosso canal aqui é Portugal na Prática, então a gente fala sobre Portugal, né? Então vamos lá, galera. Então eu vou falar um pouquinho sobre passagem, tá? Passagem de ida e passagem de volta. Para que você precisa? Sem dúvida, né? A gente já fala, poxa, mas eu tô indo para Portugal para morar, né? Então para que eu necessito da passagem de volta? Passagem de vinda, é lógico, você vai utilizar ela, mas para que eu preciso da passagem de volta? Galera, é o que a gente fala, se não vem, né, com algum visto específico aqui, e até mesmo com alguns vistos, né, visto de trabalho, visto de procura de trabalho, alguma coisa assim do tipo, você precisa apresentar a passagem de volta, correto? Então a passagem de volta ela é muito importante para você conseguir, né, comprovar que você vai voltar para o teu país se acaso não der certo ali, né? Ou até mesmo, né, a grande parte entra como turista aqui em Portugal. E o que acontece, galera? Você precisa falar, olha, eu tô entrando e tal dia eu tô indo embora, tô somente vindo para conhecer o país de vocês. Então você necessita muito de uma passagem de volta para estar entrando aqui em Portugal, correto? Galera, como eu disse, algumas vão ser meio óbvio, tá? Mas com o determinar de tempo a gente vai ingressando, né, para uns assuntos um pouco mais complexos para a galera entender. Então beleza, galera, você necessita de passagem de vinda e passagem de volta justamente para comprovar que você vai voltar para o teu país, né? Mesmo você entrando como turista, e se acaso você gostar, você acaba ficando, mas você necessita dessa passagem, correto? Galera, outro ponto muito importante, né, é o seguro viagem, tá? Você necessita de ter um seguro viagem, tá bom? Você necessita ter um seguro viagem. O seguro viagem nada mais é do que o que? Ele mesmo já diz, né? É um seguro que vai te assegurar durante o período, tá? Só durante o período que você estiver de viagem, correto? Passou do período que você estiver ali, né, de viagem, que é o seu período de turista, vamos supor que a grande parte entra como turista, então passou ali aqueles 10 dias, né, aquele período que você entrou aqui como turista, ele não vai ser válido mais, correto? Então ele serve somente para viagem, tá bom? PB4, galera, o que é o PB4? PB4, ou talvez, né, na sigla correta, né, PB4 é uma sigla mais antiga que eles utilizavam, mas hoje em dia a sigla correta é CDAM, né, que é ele nada mais é, né, o CDAM, né, tem gente que fala Candan, tem diversas pronúncias para ele, né, mas ele nada mais é do que o que? Certificado de Direito de Assistência Médica, tá? Ele, na verdade, ele vai te dar justamente o que? O direito de você, tá, usar, né, a sua assistência médica, correto? Simbolizando, tá, galera? Aqui a gente gosta de resumir e igualar mais ou menos como se fosse algumas coisas do Brasil. Então vou tentar igualar o que seria isso. Ele nada mais é, né, do que o seu cartão ali do SUS, só que internacional. Ele que vai garantir que você vai conseguir ter um atendimento correto fora do país, tá bom? Carimbo no passaporte. Carimbo no passaporte,
o porquê que você precisa de ter um carimbo no passaporte depois que você está aqui. Sem o carimbo no passaporte, e acontece, galera, prestem muita atenção, tem relatos aqui da minha esposa, né, que ela foi fazer imigração e não carimbaram o passaporte dela. Tá? Você necessita do carimbo do passaporte aqui, do carimbo tal mais elegível possível, para quê? Para você conseguir dar entrada depois nas suas documentações daqui. Então o carimbo no passaporte, muitas das vezes as pessoas não falam, mas ele é muito importante justamente para isso, para você conseguir tirar suas documentação aqui dentro. Se você não tiver um carimbo no passaporte, é muita burocracia. E a gente já explicou num vídeo da minha esposa que eles não carimbaram o passaporte dela, mas porém deixou ela entrar. Então deu muita dor de cabeça pra gente, tá? Se você não viu o vídeo, entra aí no canal, dá uma olhada lá, né? Que ela foi quase deportada após a imigração. Então tem um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? A importância do carimbo no passaporte, certo? Agora a gente vai para quê? Para a importância da hospedagem. O que é uma hospedagem, né, galera? O para que na verdade ela serve, né? A hospedagem, na verdade, ela serve, né, para você, né, ter como provar que você tem um lugar para ficar aqui em Portugal, né? Então não adianta você vir aqui, quero entrar como turista ou até mesmo, né, como com visto de trabalho, mas porém você não tem um lugar para você ficar. Então como que vai fazer se você não tem lugar para ficar? Então justamente a hospedagem, ela serve justamente para isso, para comprovar que você tem um lugar para ficar aqui em Portugal, correto? Já a carta convite, galera, vamos falar agora da carta convite. A carta convite, na verdade, ela substitui, correto, essa hospedagem, tá bom? A carta convite, ela substitui essa hospedagem. Então, como que a gente faz para ter uma carta convite? Você precisa ter uma pessoa aqui conhecida, né? Que essa pessoa possa fazer para você uma carta de convite, convidando você a ficar na casa dela. Lembrando que a pessoa fica 100% responsável por você aqui, sobre essa parte da hospedagem, tá bom? Galera, agora aqui, ó, vou falar um que é muito importante e pouca gente sabe, tá? Prestem muita atenção nesse vídeo aqui. Galera, termo de responsabilidade. O que é o termo de responsabilidade? Tem gente que nunca nem ouviu falar no termo de responsabilidade. Se você nunca ouviu falar sobre o termo de responsabilidade e é uma grande novidade para você, comenta aí, Arnaldo, o termo foi top, beleza? Já deixa o comentário aqui embaixo. Galera, o que é o termo de responsabilidade, galera? O termo de responsabilidade, ele substitui, tá, o meio de subsistência. O subsistência, na verdade, aqui é o que? É o teu dinheiro, cara, certo? Você precisa também ter como comprovar o dinheiro, que é o meio de subsistência, correto? Então, ou você tem que mostrar o dinheiro para a pessoa, ou você entra com um termo de responsabilidade, certo? Você tem lá o termo de responsabilidade que a pessoa está se responsabilizando por você também financeiramente, correto? Galera, um erro que muita gente comete aqui: dá termo de responsabilidade como se fosse carta convite. Eu já vi diversas pessoas fazem somente o termo de responsabilidade e entrega para a pessoa vir, só que porém no termo de responsabilidade, né, lá não está especificando correto a data que você vai ficar e muitas das vezes não especifica o endereço corretinhos, com CEP, com tudo certinho. Então, o correto é o que? Você trazer os dois, tá bom, galera? Tanto a carta convite como o termo de responsabilidade. Se alguém que mora aqui e vai fazer para vocês, então o correto é fazer os dois, tá bom? Se garanta, faça as coisas certas, né? Você tá pondo o dinheiro, você tá investindo num sonho, então não pode dar errado. E às vezes por causa de um detalhe, se vocês pegarem um agente, eles podem segurar vocês por estar faltando um dos dois, correto? Então, certificado aí, beleza? O termo de responsabilidade para que serve também. Agora, galera, vamos para o mais famoso aí que todo mundo praticamente sabe ou já ouviu falar, né? Que o pessoal geralmente fala, mas não explica corretamente o que é, tá? Que é justamente o que? O NIF, tá? O que é exatamente o NIF, galera? O NIF nada mais é do que o número de identificação fiscal. O que seria isso, galera? O CPF, como se fosse o seu CPF do Brasil. Então você tem que chegar aqui e tirar o NIF, né? Que no caso seria o seu CPF do Brasil, correto? Por ele, né? Eles vão conseguir monitorar
toda a tua parte financeira, que é a tua parte, já fala, número de identificação fiscal. Então, fiscal envolve a parte da grana, tá bom? Então, eles vão conseguir monitorar tudo ali, o que você está gastando e o que você está ganhando, correto? Tanto é que quando você vai pedir alguma fatura, você necessita adicionar o teu NIF, correto? Que vai lá para o teu número. E uma vez no ano, você tem que fazer como se fosse o imposto de renda, tá? Que no caso seria o IRS. Tá? O IRS é a mesma coisa do imposto de renda do Brasil. Você tem que declarar o que você ganhou e mais ou menos o que você gastou para ter uma base. Se eles te devolvem algum pouco ou se você tem que pagar a diferença. Lembrando que quem não faz o IRS, galera, pode levar multa e você fica em dever com as finanças. Então não brinque com as finanças. O que é finanças, Arnaldo? Vamos entrar aqui em assunto então do que é finanças. Tá? As finanças, né, ela fala, parte financeira é o que monitora o NIF, tá? Monitora o NIF, monitora a compra e venda de casas, monitora os contratos, né? De se tá tudo pagando os impostos, tudo certinho. Então, finanças cuida de todas essa parte aí, correto? Tudo que envolve essa parte de NIF e também, né, das empresas, correto? Então, a finanças é um órgão que fica responsável por monitorar a parte financeira do país, tá? Correto? E o NIF, voltando lá no NIF, tá? Ele é justamente o seu documento ali, aquele número que as finanças vão conseguir te monitorar pelo aquele número ali, correto? Como se fosse o CPF do Brasil, tá bom? O NIS, galera, tá? Provavelmente você já ouviu falar do NIS, que ele é o que? Número de Identificação de Segurança Social, tá bom? Ele é o que? Já fala, segurança social, né? Ele, na verdade, ele é como se fosse a carteira de trabalho do Brasil, certo? Ele que vai te identificar, olha, essa pessoa aqui, o número dela na segurança social é tal, que no caso é o NIS, correto? Então, para você fazer um contrato, para você trabalhar aqui, você precisa do NIS, correto? Então, não vou passar passo a passo de como que é a documentação, isso e aquilo, mas para você trabalhar, você precisa, então, no caso de uma carteira de trabalho, que no caso é um NIS, correto? Então, você precisa ter esse número de NIS para você conseguir fazer um contrato de trabalho, tá bom? E vamos lá, segurança social. Basicamente o que a gente explicou. O que é segurança social, correto? É o órgão que monitora esses contratos de trabalho, correto? Ele vai monitorar, é como se fosse o Ministério do Trabalho aí do Brasil, correto? Então vamos lá. O NIS é como se fosse a tua carteira de trabalho, correto? E a Segurança Social é como se fosse o Ministério do Trabalho aí, correto? Então explicou assim, basicamente é isso, tá bom? Então aqui tem algumas outras coisas aqui também. Então vamos lá. Galera, manifestação de interesse. O que é uma manifestação de interesse, tá bom? Manifestação de interesse é o que? A pessoa entra aqui como turista, correto? Conhece o país, tal e tudo, mas porém ela veio conhecer, tá bom? Mas ela conseguiu chegar aqui, tirou as documentação dela, achou uma oportunidade de trabalho, né? Que seja legal para ela. Então, ou seja, ela tem na onde trabalhar, né? E ela tem ali onde morar, tudo certinho, e já tem os documentação dela base. Então, o que acontece? Eu tenho alguns documentos básicos daqui, tenho um trabalho, tenho na onde morar, então eu quero fazer o quê? Uma manifestação de interesse, eu quero interessar sobre morar no país. Então, na verdade, a manifestação de interesse, ela nada mais é do que o ato de você se manifestar e falar, olha, eu tenho um interesse de morar no país de vocês, certo? E aí vai todo para uma validação, ver se está tudo ok, geralmente demora um tempo, e dali eles podem ver se te dá o direito de você morar aqui, que eu vou falar também sobre esse documento mais abaixo aqui, então vai aguentando um pouquinho aí no vídeo, tá? E o que é? Qual que é o órgão? Igual a gente estava explicando para vocês, né? Que o NIF precisa da finanças, que o NIS precisa da segurança social, e a manifestação de interesse precisa do quê? A manifestação de interesse precisa do CEF,
correto? Que é o CEF, é a mesma situação, né, dos agentes que fica lá vendo quem está entrando e saindo. Então o CEF é o que? Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Tá? Justamente ele mesmo já fala, é um serviço, né? É um órgão, na verdade, que cuida ali dos estrangeiros e das fronteiras de Portugal, certo? Então, por isso que quando você vai passar por uma imigração, você passa pelos agentes do CEF, certo? Que eles estão monitorando a fronteira, correto? Só que, porém, depois que você está aqui tudo certinho, vocês também precisam deles, para quê? Para eles, né, te darem o direito de você ficar aqui no país deles, mas você precisa fazer essa manifestação de interesse. Então, correto? A manifestação de interesse, ela serve para a manifestação de interesse, então ela serve para mostrar que você tem interesse, que você está em conformidade, né, com os requisitos que eles pedem, certo? E aí você vai lá no CEF e faz essa manifestação de interesse e tal, ou manda pelo site deles, tudo certinho, e aí você aguarda um período, correto? Então já expliquei aí para vocês o que é a manifestação de interesse e o que é também o órgão, né, que é o CEF, que é o responsável pelo serviço de estrangeiros e fronteiras daqui. Galera, vamos lá, né? Contrato de trabalho. Como que é o contrato de trabalho? Basicamente já fala, né? É um contrato de trabalho que você tem ali com alguma empresa, correto? Então ele serve para quê? Para pôr um vínculo empregatício, né? Na sua situação ali, que você está trabalhando para uma pessoa, correto? É como se fosse o registro, né? Que a gente fala lá no Brasil. Na verdade, eu registrei a minha carteira. No caso, o contrato de trabalho é como se fosse esse registro da empresa, né, com você, né? Então, assim, bem basicamente é isso, né? E o nome mesmo ele já condiz, mas tem muita gente que às vezes confunde. Porque aqui também a gente tem o que? Contrato de arrendamento. O que é o contrato de arrendamento, galera? Contrato de arrendamento, ele é justamente o que? É um contrato de aluguel que a gente está acostumado aí no Brasil, né? Então, esse contrato de aluguel precisa ser registrado, tudo certinho, na finanças, pagar um imposto devido, né? Que eles pedem com a finanças, tá ok? Para você ter um contrato 100% válido, tem que ser tudo registradinho, tudo bonitinho nas finanças, tá bom? Então, expliquei aí para vocês sobre o contrato de trabalho, né? Que é justamente um vínculo empregatício, certo? E o contrato também de arrendamento, que é um contrato de aluguel, que você ficou responsável pelaquela casa, tudo certinho, pagando os devidos impostos justamente às finanças, que foi o órgão que eu expliquei para vocês também, tá bom? Utente, tá? O que é utente, galera? Utente, na verdade, ele é como se fosse um número, né, do SUS. Suponhamos que a utente é um número do SUS. Então, você, na verdade, né, para você pegar uma utente daqui, é o que? Você tem que ter o direito de morar aqui, que eu vou entrar já nesse detalhe logo em seguida, correto? Tem alguns interiores, alguns lugares que disponibilizam esse número de utente, ou seja, esse número do SUS para você ter atendimento aqui como se fosse um português, correto? Só que no caso do brasileiro imigrante, né, volta o caso lá de cima do PB4. Vocês precisam ter o PB4 aqui. Possa ser que, igual eu falei, alguma região eles trocam esse PB4, né, o certificado lá que eu falei para vocês, para essa utente, correto? Mas geralmente só é realizada essa troca após você ter residência, tá bom? É igual a gente fala, cada caso é um caso, tem alguns interiores que eles fazem para você, mas a grande parte funciona desse jeito, correto? Você, o imigrante, precisa ter o tal do PB4 para ter atendimento aqui, mas a utente, na verdade, ela substitui isso e é um número, no caso, daqui de Portugal, é um número do SUS daqui de Portugal, correto? Então, utente é um número do SUS de Portugal, resumindo para vocês tentarem entender aí. Atestado de morada, galera. O que é um atestado de morada? Vamos lá. O atestado de morada justamente já fala, atesta que você mora em um lugar, correto? Então, ou seja, você tem um contrato tudo bonitinho, registrado na finanças, né? Um contrato de arrendamento, tudo bonitinho, registrado na finanças, né? Então você precisa ter um atestado também de morada. Você vai pegar isso,
vai numa junta de freguesia. A junta de freguesia, na verdade, ela é o quê? É um local, né? Como se fosse uma unidade ali que cuida do teu bairro, correto? Você vai naquele local, que é a junta de freguesia, e fala, olha, eu tenho um contrato de arrendamento em tal lugar e eu preciso de um atestado de vocês confirmando que eu realmente moro naquele local, correto? Então eles vão fazer isso, a taxinha é bem pequena, eu acho que é uns 5 euros, certo? E vai ter esse documento que está atestando que você mora naquele lugar legalmente, tudo certinho e tal. Isso vai te ajudar muito ao que? A você trocar seus endereços, a chegar as correspondências para você e muitos documentos desse que eu disse para vocês, né? Tipo o NIF, NIS, ele pedem esse atestado de morada, tá bom? Então vocês vão precisar desse atestado de morada. E o atestado de morada nada mais é do que um comprovante de endereço, só que porém todo autenticado. Não adianta você ter um comprovante de endereço, chegou uma carta, alguma coisa que não tem a mesma validade do que o atestado de morada, tá? O atestado de morada é certificado, tudo certinho. Tem alguns requisitos para você tirar o atestado de morada que é um pouco complicado, eu vou ser sincero para vocês. Foi um dos documentos assim que eu fiquei mais dependente, né, de ter algum português para assinar para mim ali. Mas isso eu não vou entrar ao caso aqui, mas você necessita de ter justamente isso. Então, resumindo, o atestado de morada, ele é um comprovante de endereço registrado, tá bom? Recibo verde. O pessoal fala, o que é o recibo verde? Atividades, né? Tem gente que fala que chama também de atividades. Você abriu atividades, você abriu o recibo verde. O que é justamente isso? Vamos lá, galera. O recibo verde ou atividade, ele nada mais é do que um microempreendedor, certo? Ele é o quê? Você vai lá e abre uma atividade tipo para você exercer uma atividade, para você exercer um trabalho. Então, resumindo, ele nada mais é do que como se fosse um microempreendedor, correto? Só que, porém, você não é assim, eu sou um microempreendedor, eu vou abrir lojas, eu vou isso, eu vou aquilo e tal. Não, você necessita de outras documentação. Na atividades, na verdade, ele permite que você, né, faça serviço para algumas empresas, correto? Então, eu quero trabalhar em tal empresa lá, mas o cara não me dá contrato de trabalho, ele está me pagando por hora. Você tem que fazer o quê? Ir lá nas finanças, abrir o recibo verde, né? Uma atividade para você, como você presta serviço. Então você vai e consegue prestar serviços, né, nesses outros lugares aí, né? Eu vou dar o exemplo no meu caso, eu trabalho com oficina. Então eu consigo prestar serviço nas oficinas, correto? E no final eu dou um recibo para eles, né? E eles mostram isso na finanças, tudo certinho. Então eu consigo ter comprovar como eu estou trabalhando, como eu estou contribuindo para o país deles que é aqui. E isso é muito importante aqui, tá, galera? Vocês contribuir com o país, vocês contribuir porque vocês são imigrantes e vocês, para conseguir chegar aqui e ter as documentação de vocês tudo certinhos depois e tudo, né? Vocês precisam estar contribuindo legalmente com o país, tá bom? Então é muito importante. Então, resumindo, atividades aí, o recibo verde nada mais é do que um microempreendedor, tá bom? Um prestador de serviços, na verdade, tá bom? Vamos lá, galera, conta no banco, tá? Para que você vai utilizar uma conta no banco, né? Aqui eu não vou falar, né, o que é uma conta no banco, vocês sabem, né? Mas assim, para que você vai utilizar então essa conta no banco aqui, tá? Essa conta no banco, justamente você precisa, quando você vai abrir atividades, você precisa ter uma conta lá para eles te monitorarem aquela conta, o que está entrando, o que está saindo ali. Então, se você for abrir uma atividade, como eu disse, você precisa da conta no banco, e para você receber o teu salário, você também necessita de uma conta no banco. Só que o que acontece, galera? Saiu uma lei nova que está segurando, né, as pessoas aí de abrirem conta no banco sem ter a residência. Eu vou falar também para vocês o que é a residência daqui a pouquinho. Se você não tiver essa residência, vocês não estão conseguindo abrir conta no banco, são muita exceção. Às vezes você consegue, né, com o teu contrato de trabalho,
fala, olha, eu preciso de uma conta no banco, porque eu preciso receber meu dinheiro e tal, tal, tal. Eu, às vezes também, né, a pessoa que está te empregando já tem conta num determinado banco, ela pode ligar lá e falar, olha, eu preciso pagar essa pessoa e ela está sem conta no banco. Então vocês conseguem abrir uma exceção e tal, às vezes se conversar consegue, mas tem uma lei aí que está segurando muito isso. Só estão abrindo conta no banco para pessoas que já têm, né, a residência. Correto? Galera, e já entrando nessa situação da residência, né, eu já vou falar para vocês então, vamos lá, já vamos para a residência. O que é justamente a residência? Tá? A residência, na verdade, ela é o que? É o direito de você residir, tá? Você tem o direito de residir aqui em Portugal. Tá? Então, isso como que eu consigo uma residência, o direito de eu residir aqui em Portugal? Você fazendo os passos tudo certinho, colaborando com o país, você fez aquela manifestação de interesse que eu disse para vocês no começo e continua contribuindo com o país, chega uma hora que o CEF vai chamar vocês para uma entrevista. Lá ele vai verificar todos, né, o que você está contribuindo, o quanto que você contribuiu, tudo certinho, né? E se você está conforme o que eles pedem, e aí eles te dão um cartão, que é o direito de você morar aqui em Portugal, tá bom? Um exemplo, tá, pra galera, foi a tal da CPLP. A CPLP, né, que é o que? De acordo com os países de línguas portuguesas. Tá? Então, a gente que veio do Brasil, como estava muito congestionado, né, que estava demorando muito para eles dar essa residência, eles deram para a gente a CPLP, certo? Que é esse direito, mas não está mais funcionando mais agora. Quem está chegando agora não está pegando mais CLP, CPLP, correto? Não está pegando mais, está só fazendo a manifestação de interesse e está aguardando eles chamarem para dar o direito de moradia aqui. Então, tá bom? A residência nada mais é do que o direito de moradia aqui, para você morar aqui legalmente. E você tendo essa residência é o que a gente fala, abre muitas portas para vocês. Vocês conseguem abrir conta em qualquer banco, vocês conseguem ter financiamento, você consegue financiar uma casa, você consegue sair e entrar, né, quando você quiser, mas é o que a gente sempre fala também. Tudo tem um processo, tá bom? Não tá fácil, até para quem tá vindo com visto, não tá sendo tão rápido igual o pessoal tá achando, né, para pegar essa residência. Então, o que a gente fala, você tem que chegar aqui, tem que contribuir, tem que passar o processo para depois eles te darem essa residência para você, tá bom? Mas isso não te impede nada de você viver aqui, você não fica ilegal. Se você seguir os passinhos, fez a residência, você vai morar, ou fez, perdão, a manifestação de interesse, você vai morar aqui tranquilo, tá bom? Você vai contribuindo, você vai morando e nisso aí vai aguardando eles te dar o direito de residir aqui em Portugal. Tá bom? Então vamos lá. O que é, galera, cidadania, tá? Cidadania. Cidadania, na verdade, a gente pode pedir a cidadania, né, após 5 anos que a gente já está aqui, certo? Então eu tenho 5 anos aí que eu tenho a minha residência, na verdade, né? Eles me deu o direito de eu morar aqui legalmente, né? Então eu fico ali naquele processo ali de 5 anos ali, certo? Passou aqueles 5 anos, eu entro com o meu direito de cidadão. Então, ou seja, eu já estou contribuindo aqui com eles 5 anos, né? Já tenho a minha residência, tudo certinho. Então eu vou lá e peço a minha cidadania, né? Que nada mais é do que o quê? Eu ter uma dupla cidadania, correto? Então, ou seja, eu tenho a minha nacionalidade brasileira e também vou ter a minha nacionalidade portuguesa, porque eu ganhei de tanto que eu contribuí, de tudo que eu passei aqui. Então eu tenho o direito, né, que é o Estatuto de Igualdade, de conseguir essa cidadania daqui de Portugal, tá bom? Após 5 anos que eu estou com a minha residência. Galera, espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês, né, que tenha esclarecido para vocês mais ou menos como que é alguns documentos. Galera, se ficou alguma coisa para trás, tá bom? Vocês marcam aqui no comentário que eu vou responder cada comentário, assim que possível a gente responde os comentários. Se ficou alguma dúvida, tá, sobre isso, porque eu vejo que as pessoas estão tendo muita dúvida sobre isso, beleza? Então eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês aqui. É um conteúdo um pouco resumido, é difícil a gente tentar resumir todas essas documentação para vocês e explicar detalhe por detalhe, mas é o que a gente fala. A gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa,
tá bom? Um pouquinho ali de cada coisa tá ótimo. Você não precisa ter um conhecimento tão profundo em tudo, que muitas coisas aqui você não utiliza, mas você tem que ter um pouquinho de conhecimento em tudo. Então estou procurando trazer para vocês um pouquinho de conhecimento de cada coisa para vocês conseguirem se virar bem aqui em Portugal quando vocês chegarem, né? E não ter mais confusão na mente de vocês, tá bom? Então, galera, se não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, tá aí abaixo o link das passagens, galera. Não venha para Portugal sem fazer uma cotação com a gente tem condição especial para a galera que tá vindo morar aqui em Portugal, tá bom? Então, não esqueça, tá vindo para Portugal, faça uma cotação com a gente, beleza, galera? Link abaixo aí também no nosso grupo aí, que a gente fala. Informação vale mais do que dinheiro, então estou disponibilizando para vocês aqui, tá? Esse grupo lotado de informação super importante. Então já entra no grupo aí, beleza? Galera, esse foi mais um vídeo para vocês de Portugal na prática. Valeu! You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.